São 2.2, é isso, né? Sim. Isso. Escreva dois vetores A e B que satisfaçam as seguintes condições. Bem, uma para cada vez, né? O problema é que, como é uma cópia de um livro um pouco antigo, fica um pouco difícil entender o que ele está a fazer aqui. Sim. Eu não estou percebendo bem a condição. Provavelmente isso aqui está em negrito, ah, ou seja, indicando que isso aqui é um vetor, e aqui está em normais, talvez indicando um módulo, mas está difícil de entender aqui. É difícil de entender o que ele quer nesse primeiro exercício. Mas eu acho que eu entendi mais ou menos, tá bom? Então, para entender a soma de A com B, tem que saber como é que faz a soma de dois vetores. Isso deve ter sido uma das primeiras coisas que eles explicaram para vocês aí nas primeiras aulas, certo? O que Sim. que acontece? Quando tu tem dois vetores e tu quer somar os dois vetores, independente de como sejam os dois vetores, tu tens que fazer o seguinte, ó. Desenhas o primeiro, então vamos dizer que esse aqui é o vetor A. Depois tu desenhas o segundo. Só que se tu queres fazer a soma, tu tens que fazer a ligação da cabeça do primeiro vetor com o rabinho, né, a parte de trás do segundo vetor, tá bom? Sim. Isso, pronto. E agora, como é que vai ficar a soma desses dois vetores? Tu começas o vetor resultante no rabinho do primeiro e vai até a cabeça do último, percebe? Ok. Isso. Então, isso seria o C, ou seja, o vetor resultante dessa soma, tá bom? Tá bem. Pronto. Então, tá bom, fizemos a primeira. Agora, como é que eu faço a segunda? Já que ele está a falar de subtração. Vamos usar os mesmos vetores que nós estamos a trabalhar aqui, tá? O mesmo A e o mesmo B. Para todos os Bem, eu não sei se vai dar para fazer para todos os problemas, mas pelo menos para esses dois primeiros. Como é que vai ficar? Veja, eu sei que isto é B. Então, pela lógica, quem seria o menos B? É isso que tu tens que pensar, percebe? Se isso aqui é B, o menos B é o mesmo vetor, então perceba que eu vou fazer bem parecido, tá vendo? Mesmo vetor, só que como ele está a apontar para cá, o mais B que eu criei, né? Então o menos B aponta para cá, percebe? Outra direção, sim. A outra direção, na verdade, para outro sentido. Os Sim. dois vetores, eles têm a mesma, porque, sabe, o conceito de direção e sentido é importante quando nós estamos a falar de vetores. A gente, quando tem um vetor, ele é descrito por três características. O módulo, que é o tamanho dele, então esse é o módulo do vetor. Sim. A direção, que seria a reta onde ele está, isso é a direção dele, essa direção meio diagonal aqui, certo? Sim. E o sentido é se ele vai para um lado ou vai para o outro dessa direção. Então, o que tem de diferente do vetor positivo para o vetor negativo é o sentido, tá bom? Não a Ok. direção. Isso pode ser um problema no futuro se tu continuares a usar as palavras erradas. Tá bom? Percebeu a ideia? Percebi. Então está bem. Bem, esse é o vetor B. Agora eu vou deixar ele um pouco em stand-by aqui. Eu vou fazer uma cópia do vetor A, porque a gente quer A menos B, certo? Então A menos B é a soma do A com o menos B. De novo, cabeça de um no rabinho do outro, percebeu? Percebi. Só que tu não estás a somar mais com o B positivo, tu estás a somar com o B negativo. Ou seja, está a gerar um outro vetor, não vai ser o mesmo. O vetor agora que tu estás a gerar é esse. Sim. Pois pronto, não é difícil, viu? Então esse é o teu novo C, percebe? Já é Ok. diferente do C anterior. É sempre cabeça de um com o rabinho do outro. Agora, eu quero que tu percebas isso aqui. Essa fórmula não te lembra nada, não? Hum, ah,
não lembro, mas eu sei que quando o C está ao quadrado, eu acho que o, o resultado seria a raiz, seria uma raiz. Eventualmente tu tens que fazer uma raiz. Sim, Mas a questão aqui é que tu tens o teorema de Pitágoras. Já ouvi se falar do teorema de Pitágoras, né? já. Sim, isso aqui é claramente o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, Yeah, quando nós estamos a falar de triângulos, ou melhor, de vetores, nós podemos desenhar os vetores como se fossem algo como um triângulo e perceber a soma, né? Perceber a soma destes objetos, formando então isso que nós estamos a falar, tá bom? sim, Então, como é que nós vamos pensar isso aí? Deixa eu perceber isso aqui, só um segundinho. Ah, um segundinho. Ah, vamos supor, então, que nós temos o vetor A para cá e o vetor B para cá. Eles estão somados, certo? Esse é meu novo A e meu novo B. Cabeça de um no rabinho do outro. exato, Qual será a soma desses dois vetores? Este vetor aqui, percebe? sim, Isso. Agora, eu quero que tu percebas que o que eu acabei de desenhar é um triângulo retângulo. Tu te lembras dos triângulos retângulos, né? hum, Triângulos que têm um ângulo reto, lembra disso? Chegasse a estudar isso? já, mas não lembro muito, mas acho que está, Bem, é que, sabe, né? Tem bastante coisas aí de matemática básica, então, que tu precisas dar uma revisada, tá? tá bem, É porque, quero dizer, o professor, principalmente em Portugal, tu estás em Portugal, né? sim, O professor, principalmente em Portugal, eles não gostam muito de voltar em conteúdos anteriores, sabe? Que tu não tenha estudado antes. Eles são meio assim aí em Portugal com todo mundo. Mesmo os portugueses, assim, que não aprenderam muito bem uma coisa no secundário, eles ficam muito frustrados e não voltam a revisar os assuntos anteriores. Isso que nós estamos a falar agora, o teorema de Pitágoras, triângulo retângulo, isso é assunto lá do primário, na verdade, né? Lá do oitavo ano, sétimo ano do primário, sabe? Então, com sim, certeza, eles já levam em conta que um aluno que está na graduação, ele saiba fazer esse tipo de coisa, percebe? sim, Portanto, é bem necessário que tu faças essas revisões aí de matemática básica e coisas assim. Eu posso te oferecer um pacote de aulas depois, e nesse pacote eu tenho um monte de livros e também sites que ajudam nessas revisões. Eu sim, vou. Então, eu só quero que tu te lembres, né, que caso a gente queira encontrar o tamanho desse vetor, a única forma de fazer isso é fazendo o teorema de Pitágoras, que vai ser a hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa é o maior lado, aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, igual a um dos lados ao quadrado, mais o outro ao quadrado também, tá? tá, Então tá bom. Bem, é, vamos continuar então nos outros exercícios. É a mesma coisa que subtraído com B. Bem, isso aqui é uma questão de lógica. Só existe uma forma de você somar e subtrair uma coisa e nada muda. Porque é isso que está acontecendo aqui. Somar ou subtrair não muda. Vai continuar a mesma coisa. A mais B igual a menos B, não muda nada. É a mesma coisa que se você estivesse somando ou subtraindo zero, concorda comigo? sim, Se você soma zero, é a mesma coisa que você subtrair zero. Não muda absolutamente nada. Percebeu a ideia? percebi, Então, o zero também é um vetor, por incrível que pareça. Na verdade, em tudo que envolve matemática, você tem que ter uma espécie de zero. E o vetor zero é nada, né? O vetor zero é a mesma coisa que nada. Então, só vai ter A.
importante aqui é saberes que o B é zero. Pois pronto. Primeira ficha de exercícios feita. Vamos para a próxima. Olha só o tamanho desse enunciado, hein? Um pouco longo. Se eu consigo fazer. Tá? Um deslocamento possui módulo S1, 30 centímetros. Outro deslocamento possui módulo S2, 40 centímetros. Determine literalmente o módulo S do deslocamento resultante, supondo que os dois deslocamentos sejam perpendiculares entre si. Perpendicular, não sei se tu lembras o que significa, mas é ter um ângulo de 90 graus. Ou seja, praticamente a mesma coisa que isso, tá bom? Uhum. Então, tu tens um deslocamento de 30. Vamos dizer que isso aqui mede 30. Digamos que ele veio para cá. Agora aqui tu tens um deslocamento de 40. Vou colocar de vermelho aqui. Ok? Deslocamento de 40 centímetros. 30 centímetros. Bem, quem que vai ser, olha só o que ele está pedindo, o módulo de S do deslocamento resultante. Quem é o deslocamento resultante? É a soma dos dois vetores, que nós já sabemos a regra, cabeça de um com o rabo do outro, certo? Sim. Esse é o S. Mas Percebeu? sim. Pois agora eu vou pedir para ti, então, resolver a conta. Eu quero que tu encontres o valor do S, sabendo que o S é dado por esta continha aqui. Será que tu consegues? Tá, consigo. Então está bem. Então, quando chegares no valor do S, me digas, de preferência me envies uma foto da tua conta no WhatsApp, tá bom? Ok. Já mandei nota. Vamos ver. Ah, percebeu bem. É 50. Na verdade, a gente aprende no secundário que caso tu tenhas 30 e 40, obrigatoriamente aqui é 50. Sempre que tu tiveres múltiplos de 3 e 4, Sim. a hipotenusa vai ser um múltiplo de 5, percebeu? Sim. B, se o módulo de S for igual a 70, qual seria a orientação relativa dos deslocamentos? Bem, 70, né? Dá para imaginar que se fosse 70, o azul e o vermelho eles estariam mais abertos, concorda comigo? Porque o S seria maior do que o que tu obteve 50. E aqui ele está pedindo 70. Então é como se o vermelho tivesse que ter mais, dar mais aberto, né? Não ficaria maior daí a distância? Sim, sim. Era maior. A ideia é essa. Agora,
como é que a gente chega exatamente em qual deve ser essa abertura? Conhecendo a lei dos cossenos. Deixa eu ver aqui. A lei dos cossenos nos diz o seguinte: quando tu tens um triângulo qualquer, por exemplo, um triângulo assim, e tu estás interessado num ângulo, vamos dizer que aqui é A, que é B e aqui é C, a gente pode dizer que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, aqui igual ao teorema de Pitágoras, menos 2 BC cosseno do ângulo, ok? É uma fórmula um pouco maior, que serve para qualquer tipo de triângulo que tu tenhas. A fórmula que tu acabaste de fazer a conta servia só para triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo de um ângulo qualquer. O triângulo retângulo tem que ter obrigatoriamente 90 graus, por isso que a gente chama de retângulo. Parece o canto de um retângulo aqui. Mas esse triângulo tem um ângulo qualquer aqui. Daí tu tens que fazer o cosseno do ângulo, que é uma coisa que a tua máquina calculadora faz, tá? Sim, Agora, como é que a gente vai chegar nesse valor de ângulo? É isso que nos interessa. Vamos fazer. Bem, nós queremos saber, nós na verdade, nós já temos os valores, ou pelo menos algum deles. Só falta o ângulo, porque nós já queremos que aqui seja 70, isso está no enunciado. A distância entre um e outro tem que ser 70. Aqui continua sendo 30, aqui continua sendo 40, percebe? sim, Não eram as coisas que estavam no enunciado, eram as coisas que estavam no enunciado. Problema D. Então, só nos falta descobrir qual deve ser esse ângulo para que a abertura seja 70. Claro que tem que saber resolver essa conta. Vai ficar 70 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos duas vezes 30 vezes 40 vezes o cosseno do ângulo. Então, o primeiro objetivo que eu tenho para que tu consigas fazer aqui, e eu possa finalizar a conta para ti, é o seguinte: eu quero que você isole o cosseno, que você deixe o cosseno de θ igual a algum número. Então, o que é que tu tens que fazer? Tens que fazer essa coisa ao quadrado, isso aqui, somar, passar tudo para o outro lado, certo? exato. Depois, esses números aqui a multiplicar e depois a dividir o que está do outro lado, ok? Ok, E daí, pronto, daí tu vai ter o que eu quero. Então, a parte de descobrir qual é o ângulo eu faço. O que tu precisas é passar todos os números para o outro lado nessas operações de isolar, tá bom? exato. Então, agora eu quero que tu tentes fazer isso, para eu ver como é que tá. E é isso. Daí, quando tu terminares, me mandas uma foto, tá? Tá bem. Eu preciso pegar a minha garrafa de água quente, só um segundo. Tá bem.
Voltei. E aí, conseguisse fazer a conta? Consegui. Vou Enviasse mandar a no, foto? vou Ah, mandar no beleza. WhatsApp agora. Ok. Mandei. Deixa eu ver. Ahn, nossa, tem esse resultado. Vamos ver se está certo. 900, 1.600. Passasse para o outro lado, dá 2.400. Supostamente aqui também. Dividiu, dá -1. Então, mais 40 igual a 70. Então, o que que acontece? Tu tens 30 aqui e 40 aqui. Logo, a soma desses vetores tem que dar 70, não é mesmo? Sim, 30 aqui, 40 aqui. Qual é o ângulo que você tem entre eles? 180, obviamente, que é justamente o ângulo que faz o cosseno de θ ser -1. sim. Isso tu pode colocar na tua calculadora que ela vai te dar esse resultado, pode ter certeza, tá bom? Sim. Bem, aí também é algo que a gente tem que saber de cabeça, né? Mas, de toda forma, um fato. O único jeito de tu somar esses vetores e dar 70 é se tu tiveres essa soma desse jeito aqui, né? Daí o vetor soma seria isto, que mede 70, ok? Sim. Pois pronto. Então, feito isto, vamos para a próxima questão. Então, achasse fácil essa questão? Sim, eu achei fácil. Ok. Então, agora que tu já está a entender um pouco as coisas, Sim, já. eu quero que tu leias este problema. Opa, deu errado. Está com bug no software. Só um segundo. Deu. Tem que fechar e abrir de novo. Quero que tu leias essa questão e me diga se tu percebe o que está acontecendo, se tu consegues começar, tá? Ok. Se não conseguires, eu faço, não tem problema. Um carro percorre uma distância de 30 quilômetros no sentido oeste-leste, a seguir percorre 10 quilômetros no sentido sul-norte e finalmente percorre 5 quilômetros numa direção que forma um ângulo de 30 graus com norte e 60 graus com leste. O sistema cartesiano e acha o módulo de deslocamento resultante. Hum, eu acho que o deslocamento resultante seria a junção de, como fizemos na questão anterior, a junção, por exemplo, do A e o B que vai dar o C, não é isso?
Ah! Eu tava falando com o microfone desligado, desculpa. Você tem que me avisar, às vezes eu não percebo essas coisas acontecendo. De toda forma, sim, você estava certo. Tinha que fazer aquilo que você falou mesmo. Eu estava explicando aqui que você tem que fazer os desenhos do jeito que ele fala. Por exemplo, o primeiro vetor que eu desenhei é o primeiro aqui. Depois você vai ter um outro vetor com uma outra direção, depois outra, né? Depois outro, depois outro. Então, a única coisa que eu te peço nesse primeiro momento é que tu faças o desenho, tá bom? Se tu fizeres o desenho, já tá bom, ok? Ok. E daí é isso. Aí tu me mandas a foto do desenho, pra eu perceber se tá tudo certo ou não. Do sistema cartesiano? Só do desenho dos vetores, exatamente, do sistema cartesiano, exatamente. Tenta manter uma proporcionalidade no tamanho dos vetores, do tipo, tu não podes fazer o vetor que mede 30 quilômetros menor do que aquele que mede 5 quilômetros. E assim vai, sabe? Ok. A distância que percorre 5 quilômetros numa direção também é um vetor e tem que representar. Tudo. É outro vetor? Sim, sim, é outro vetor, exatamente. Vetor que tem 30 graus em relação ao vetor anterior, de acordo com o enunciado, exatamente. Não tenho certeza disto. Até agora tu acertasse tudo, provavelmente está certo. Sério, poxa. Ai, ai, ai.
Mandei, mas não tenho certeza. Não recebi nada. Agora sim. Vamos ver. Com certeza. Bem, não sei, né? Não era só dois vetores. Eu estou a ver dois vetores aqui só. Tinha mais coisas acontecendo, né? Teve uma série de somas. Vamos ver. A seguir percorre 10 quilômetros no sentido sul-norte. Tu já fizesse uma coisa errada, então, né? Porque sentido sul-norte é vertical. Do sul para o norte, 10 quilômetros. Teria que ser isso, certo? Foi do sul para o norte, de baixo para cima. Ok. Percebeu o teu erro? E Sim. finalmente percorre 5 quilômetros numa direção que forma 30 graus com o norte e 60 com o leste. 30 graus com o norte e 60 com o leste. Ah, 30 graus com o norte, 60 com o leste. Como é que a gente desenha isso? 30 graus com o norte. Deve ser isso aqui, né? 30 graus com o norte. E digamos que você tenha 30 graus. Assim tá fazendo 30 graus com o leste. Então, eu preciso de 60 graus com o leste. É assim. Por quê, né? Porque aqui está a direção leste, certo? A direção horizontal, percebeu? Então Sim. aqui tu tem 30 graus. Só que, ao passo que eu vejo que aí é 30 graus, eu acabo com 90 mais 30 com o norte. Então não tá certo isso também. Vou pensar uma outra forma de fazer isso. 30 graus, 60 com leste. Essa aqui me pegou. Como é que a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que é assim. Ah, é assim. Claro, claro. São quantos quilômetros? São 5. Isso aqui, veja, aqui, esses pontilhados, eles representam o leste e os pontilhados pretos o norte. Então, o leste eu estou a fazer aqui o ângulo de 60 e com o norte eu estou a fazer um ângulo de 30. Percebe? Sim. Porque 60 mais 30 dá 90 graus, concorda comigo? Sim. Então é o que eu tenho justamente aqui. 60 com uma coisa, 30 com a outra. Agora me parece ser isso. Ok? Qualquer coisa além disso, eu acho que eu também não saberia fazer. Daí a pergunta que é, use o sistema cartesiano e ache o módulo do vetor deslocamento. Qual seria o módulo do vetor deslocamento? Seria quem é o vetor deslocamento para começar? É esse vetor aqui. Ok? Ok. Por que é esse vetor? Pela regra que eu venho a te falar desde o começo da explicação. Rabo do primeiro com a cabeça do último, tá a ver? Sim. Isso. Então o desenho era bem mais complexo do que o que tu fizesse, né? Até para mim foi um pouco complexo. Tem que ter essa noção, tá? Tem que ter essa noção, pelo menos, do nível de dificuldade das coisas, etc. Senão um probleminha como esse, que era para ser fácil, às vezes você nunca vai conseguir resolver. Sim. Então, agora a questão é, como é que nós vamos fazer essa soma, né? Bem, de facto, não é a coisa mais simples do mundo, que vai envolver senos e cossenos. Uma vez que eu não sei quais são as componentes dele, né? Porque se eu soubesse, por exemplo, quanto mede isso tudo aqui, era só fazer o teorema de Pitágoras e pronto, como nós já fizemos hoje. O problema é que eu não sei, né? Eu não sei quais são esses tamanhos que eu acabei de pontilhar de verde aqui. Não sei. De tal forma que eu preciso descobrir.
Veja, não é a coisa mais difícil do mundo, tá? É só tu pensares o seguinte, que os pontilhados verdes da horizontal são a soma do vetor roxo com a projeção do vetor vermelho. Isso aqui é a projeção do vetor vermelho, é como se fosse a sombra dele, percebe? Sim, Como é que a gente acha uma projeção? Com senos e cossenos. Eu preciso pegar uma encomenda, só um segundo. ok. Voltei, desculpa, é que o correio é assim, se tu não atende eles, eles vão embora. Exato. Portugal é pior ainda. Portugal, se tu não atendes a ligação, eles vão embora. Vai embora, exato. Sim. Então tá, o que que nós temos que encontrar aqui? Como eu estava a falar para ti, temos que fazer a projeção do vetor vermelho. Essa parte aqui embaixo, que falta para completar, né, a parte da base do marrom, que é o que me interessa para eu conseguir fazer o teorema de Pitágoras e assim chegar na resposta, eu vou obter com a sombra do vermelho, que tu usa seno, cosseno e tangente. Daí, outra matéria, né, que eu suponho que tu não estás muito forte, né? Sim. Entender seno, cosseno e tangente. Te lembras do seno, cosseno e tangente? Lembro, lembro. Ah, isso é bom. A gente sabe que existem algumas fórmulas, né? Seno é o Sim. cateto oposto, a dividir pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, a dividir pela hipotenusa. Opa. E a tangente é o cateto oposto, a dividir pelo cateto adjacente. Então, se tu queres algum desses valores, o cateto oposto, a hipotenusa, etc., tu tens que usar seno, cosseno e tangente, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para esse problema. Nós queremos essa parte aqui. Se tu pensares um pouco, é igual essa parte aqui, que fecha o triângulo, certo? Sim. É igual, é o mesmo tamanho. O que importa para nós é o tamanho. Então, veja, é o cateto oposto desse ângulo, porque está do outro lado do ângulo. Poderia ser o adjacente, que adjacente significa ao lado, mas é oposto, porque está do outro lado. Ok. Então, a fórmula que envolve o cateto oposto é essa, ok? Sim. Então, vamos lá. Seno de qual ângulo? O ângulo ali é 30. Igual a quem? Cateto oposto, que é o que eu quero achar. Cor de verde, porque são os pontilhados. A dividir pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É simplesmente o tamanho do vermelho. Porque essa é a hipotenusa do triângulo. A hipotenusa é sempre o maior lado, tá? Eu sei que eu posso estar falando alguns conceitos que podem estar difíceis para ti, mas tu tens que saber que, bem,
que você tem que saber. São coisas que você precisa saber, entendeu? A gente até pode fazer explicações que voltam matérias anteriores, mas o teu professor não vai voltar, ok? Sim, Então, eu estou a te dizer o que é importante que tu saibas. Isso que é muito importante que tu saibas. Então, pronto. Então, a gente está a procurar agora o valor do... Bem, quem que era esse aqui, né? Qual que era o valor da hipotenusa? Ah, é aquele que eu não anotei. Era esse aqui, ó. 5 quilômetros, tá a ver? sim, 5 quilômetros. Então, o tamanho da hipotenusa é 5. Aquele vetor vermelhinho mede 5. O seno de 30 é meio. Agora, o que que a gente faz com uma conta que tem frações dos dois lados? Nós multiplicamos cruzado, lembra disso? Tanto fica com lembro, 2 lembro, lembro. cateto oposto igual a 5. Logo, o valor do cateto oposto, ou seja, aqueles pontilhados, a parte de baixo do vermelho, é 5 meios. Então, essa partezinha aqui mede 5 meios. Logo, eu posso dizer que eu vou até trocar a cor dos pontilhados para tu saberes do que eu estou a falar em cada momento. Vou de uma cor aqui que eu não usei ainda, laranja. Esse pontilhado vermelho, esse pontilhado verde, vou chamar de lado um. Ele mede esses 5 meios mais o valor desse roxo. E foi a primeira coisa que eu anotei, 30 quilômetros. 5 meios mais 30 quilômetros, percebeu? Sim. Então, esse lado um mede. Bem, quanto que é 5 meios? É 2,5. Ele mede, então, 32,5. Ok? Sim. Pronto. Agora, vem, temos que encontrar agora essa pontilhado laranja aqui. O pontilhado laranja, esse pontilhado laranja aqui, ele vai ser um pouco difícil de achar. Como é que eu vou fazer esse pontilhado laranja? Ai, 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 ai. Estou a pensar aqui, tá bom? Hum. Bem, a gente de alguma forma tem que saber essa diferença de altura, né? Veja, perceba que esse laranja, ele é a diferença de altura desse azul, ok? E da sombra do vermelho. O vermelho não gera uma sombra aqui? Sim, Uma sombra vertical? A sombra vertical a gente chama de componente vertical. Como é que encontra a componente vertical? É fácil. É só eu lembrar que eu tenho o cateto adjacente. Porque esse lado que eu acabei de pintar aqui, ó, é o cateto adjacente do ângulo rosa, ok? sim. Então eu tenho que usar o cosseno. Bem, eu vou ter que usar uma terceira cor aqui. Nossa, tá complexo esse desenho, né? Tá, tá. Pois é, cara. Mas eu vou te falar, isso aqui é para ser fácil, tá? Infelizmente. O professor ele vai dizer, não, mas isso aqui é uma questão aos portugueses, né? Isso aqui é uma questão do secundário, do secundário. Entendeu? Então é complicado. É, eu sei que é, tá bom? Então o negócio é o seguinte, eu vou então calcular quanto mede esse ladinho. Por quê? Porque se eu souber quanto mede isso e diminuir disso tudo, vai me sobrar justamente o tamanho do laranja, concorda comigo? Sim. Não é lógico? Ó, esse aqui menos esse, sobra esse pedaço, não é? Claro, seria aqui, né? Mas é o mesmo tamanho, tem que ser o mesmo tamanho, não é mesmo? Hum. Percebeu bem a ideia? Já percebi. Então tá bom, então vamos fazer aqui agora cosseno de 30 igual a cateto adjacente, nós estamos a chamar de laranja, né? A dividir pela hipotenusa. Nós já sabemos esses valores todos, né? Então vai ficar raiz de 3 sobre 2. Isso aqui é um ângulo notável, tá? Tu tens que saber de cabeça isso. Hum. Cateto adjacente, que é o que nós estamos a procurar, e a hipotenusa é 5. É o mesmo triângulo, então é 5. Multiplica cruzado, cateto
adjacente é igual a 5 meios da raiz de 3. Ok? Pronto, então, significa que o que... eu vou ter que pintar de azul, na verdade. Eu tava a chamar de azul essa parte. Cateto adjacente é o azul. Vermelho é a minha resposta final, que ainda não é o próprio cateto adjacente, mas sim a subtração dele pelo aquele outro azul, né? 5 mais 3 sobre 2, ok. Eu estou a fazer as contas um pouco rápido, porque a gente precisa finalizar isso antes do fim da Sim, sim. explicação, né? Mas eu queria fazer com mais detalhes, te explicar todo o conteúdo anterior, mas infelizmente, né, não dá, né? Sim. Se eventualmente tu me trouxeres dúvidas mais específicas, daí a gente consegue falar mais sobre essas Exato, coisas. exato. Então, agora falta pouco, né? Para encontrar o laranja é só subtrair o valor do azul claro pelos pontilhados azuis. Os pontilhados azuis foram o que a gente acabou de descobrir. O azul claro é 10 quilômetros, de acordo com o enunciado. Então eu vou chamar de lado 2 igual ao 10 quilômetros menos o 5 raiz de 3 sobre 2. Ok? Sim, Então, pronto. Claro que tu podes usar a calculadora e descobrir quanto que é isso em números decimais, né? Vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Só um segundo. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73, quer ver? Isso. Agora, vezes 5 a dividir por 2. Isso aqui é menos 10. Vai dar 5,67. Pronto, então nós temos essa resposta. E a outra. Agora é só fazer o teorema de Pitágoras, percebe? sim, Porque vamos fazer o seguinte: o vetor que a gente está querendo descobrir o valor é o marrom. A parte de baixo, opa, a parte de baixo do marrom é o 32,5 e a parte de cima é o 5,7, 67. Então a única coisa que tu tens que fazer aqui agora é o teorema de Pitágoras. Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado é igual ao vetor resultante ao quadrado. E daí tu encontras o valor dele. Será que tu consegues fazer pra gente? Esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, igual a esse aqui é o sim, quadrado. sim, sim. Ok, então vá lá.
Bem, quando tu terminares, tu pode me enviar a foto no WhatsApp, tá bom? Tá bem, tá bem, Mas tá bem. percebeu bem aqui? Bem, eu Sim, acho que o principal foi tu perceber que tu precisas revisar principalmente essa parte de trigonometria, certo? sim, É uma parte bem complicada de aprender, bem complicada. sim. Mas então tá bom. Qualquer coisa é só me chamar, tá? Tá bem. Obrigado, até, tchau. Tchau, tchau.